Hoje a gente vai falar sobre os estudos de meta-análise. O que são os estudos de meta-análise e como é que eu posso interpretar adequadamente os resultados de um estudo de meta-análise e aplicá-los na prática clínica. Então, os estudos de meta-análise, eles geralmente vêm em conjunto com as revisões sistemáticas. Enquanto na revisão sistemática eu vou ter uma análise qualitativa dos dados e dos estudos que eu estou buscando, a meta-análise é um braço, um subgrupo, né, da avaliação da revisão sistemática, e ele vai estar relacionado à avaliação quantitativa através de métodos estatísticos. Então, como é que funciona? Tanto a meta-análise quanto a revisão de literatura, a revisão sistemática da literatura, eles vão tentar incluir todos os estudos que falam sobre aquele determinado assunto. Então, sempre que eu vou fazer uma meta-análise, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é sobre a pergunta clínica. Uma meta-análise com uma boa pergunta clínica vai ter um bom resultado. Uma pergunta clínica inadequada, mal feita ou geral demais, a gente não vai conseguir encontrar respostas adequadas ou respostas que sejam generalizáveis. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a pergunta clínica para essa meta-análise foi bem feita. Se sim, a gente tem que ir para o segundo passo. Os estudos de meta-análise e os estudos de revisão sistemática, eles vão incluir de forma que seja reprodutível todos os estudos que vão estar lá dentro dos meus critérios de inclusão e exclusão. Para isso, a gente vai ter que utilizar bases secundárias, bases de dados, né, de estudos clínicos. E aí, uma boa meta-análise, uma boa revisão sistemática, ela deve incluir bases de dados que sejam mundialmente conhecidas e que sejam de ampla disseminação científica. Sempre a gente vai ter que ter aí incluído pelo menos o Medline, que a gente conhece pela plataforma PubMed, que vai representar os estudos basicamente da comunidade americana. A gente tem que ter o Embase, que vai ser a mesma coisa aí, parecida com o Medline, mas mais focada para os estudos europeus. E a base de dados da Cochrane. A Cochrane ela produz vários estudos de meta-análise, de evidência científica, e ela é especializada nesse tipo de conteúdo. Acontece que muitas das vezes essas plataformas elas se sobrepõem, né? E aí o que é que acontece? No processo de análise, a gente vai ter que vasculhar toda a literatura com base na estratégia de pesquisa que a gente escolheu e a partir daí a gente vai ter uma lista de abstracts, né, de resumos que vão precisar ser vistos pelos autores. Para que eu tenha uma boa meta-análise, eu tenha uma boa metodologia, eu preciso pelo menos de dois autores que façam essa avaliação independentemente. E, caso haja alguma discordância entre eles, um terceiro autor pode tirar essa divergência ou eles podem chegar a um consenso se devem ou não incluir o estudo. Depois dessa parte, a gente vai ter um pool lá de estudos finais e eles vão ser lidos na íntegra pelos autores e será feita a extração de dados. Quando essa extração de dados é feita, ela precisa ser feita baseada em um formulário, em uma ferramenta de extração de dados que tenha sido previamente validada. Pois, por exemplo, eu tenho um estudo que eu estou avaliando e tem um dado ali que eu não tinha me atentado e eu incluo isso depois, eu estou colocando um viés na minha metodologia. Então, essa análise de dados, o que é que eu vou extrair de dados de cada estudo deve ser definido previamente através de um formulário ou de um questionário, de uma ferramenta padronizada que vai ser utilizada pelos autores que vão estar fazendo essas avaliações dos dados. Ok? Depois disso, uma coisa importantíssima é a gente saber se, ok, será que esses dados que eu extraí desses estudos, eles não têm algum viés de publicação? Era muito comum, principalmente lá atrás, que os estudos só fossem publicados se eles tivessem um resultado positivo. Então, vamos supor, uma indústria farmacêutica criou uma medicação, fez um trial e essa medicação ela não teve bom resultado. A indústria antigamente não publicava esse resultado, né? E aí a gente tem um viés que só eram publicados os estudos com resultados positivos. Hoje em dia, por algumas mudanças do EMA, do FDA, é obrigatório que todo resultado de ensaio clínico randomizado, por exemplo, seja publicado. E aí a gente deve fazer a análise para saber se houve ou não viés de publicação. Geralmente essa análise é feita de forma gráfica. Então vocês vão ouvir muito falar em um gráfico chamado gráfico em funil, né? Ele vai mostrar a distribuição para onde tendem os resultados e através disso a gente vai ter como analisar se houve viés de publicação e se houve realmente
a gente tem como determinar se esse viés de publicação for mais, por exemplo, para estudos negativos, excluindo os positivos, ou vice-versa. Uma coisa muito importante também é que devem ser adicionadas estratégias para poder adicionar dados e estudos da literatura cinzenta, que a gente chama. Então, são estudos que são publicados em revistas de baixo impacto ou em anais de congresso e que a gente não encontraria tão facilmente nessas revistas e bancos de dados de alto impacto. Então, toda meta-análise e toda revisão sistemática boa deve incluir uma estratégia aí de incluir esses estudos da literatura cinzenta. Depois disso, a gente vai para a análise propriamente dita dos resultados. Quando eu vou fazer a análise dos resultados, a gente tem que ter dois tipos de análise dos estudos. Uma é o risco do viés do estudo. Então, uma meta-análise ela vai refletir os seus estudos individuais. Se eu faço uma meta-análise de estudos que são muito ruins do ponto de vista metodológico, o meu resultado da minha meta-análise vai ser muito ruim. Então, eu tenho que ter alguma ferramenta que vá avaliar a qualidade de cada artigo individualmente, certo? Isso também precisa ser definido previamente. Um outro viés que precisa ser avaliado é viés interestudos. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um ensaio clínico com 10 mil pacientes que teve um resultado positivo. E eu tenho um ensaio clínico com 1.000 pacientes que teve um resultado negativo. Qual é que vocês acham que vai ter o maior peso na análise final? Óbvio que vai ser o estudo que tem mais pacientes. Então, deve ser feito um risco de viés entre estudos. E aí, como é que é feito isso geralmente? Eles fazem a análise de todos os dados, e aí supomos, temos 10 estudos. Eu excluo um desses estudos e faço análise de 9. Depois eu excluo outro e faço análise dos outros 9 e faço isso com todos os estudos. E vejo se entre todas essas 10 etapas que eu vou fazer, houve uma diferença muito grande, uma diferença significativa muito grande. Ou seja, o que eu vou avaliar é se existe algum estudo que ele sozinho é tão forte na minha meta-análise que ele sozinho desvia o resultado para alguma direção. Tá? Depois disso, a gente precisa definir a heterogeneidade. A grande vantagem da meta-análise em responder uma pergunta clínica é se os estudos eles são comparáveis. Então, eu não posso comparar um ensaio clínico que avaliou, por exemplo, pacientes com doença cardíaca valvar e doença cardíaca não valvar. Porque o mecanismo fisiopatológico de tratamento, de evolução e prognóstico é muito diferente. E aí, isso deve ser levado em consideração. Uma outra coisa que deve ser levada em consideração é que eu não posso utilizar uma medida de associação, por exemplo, odds ratio, e comparar com uma outra medida de associação, por exemplo, hazard ratio. A gente tem que usar a mesma medida para ser comparado entre os estudos. E se eu tiver, por exemplo, vários estudos que falem a favor de alguma hipótese e vários estudos que falem contra essa hipótese, meus resultados eles não vão estar apontando necessariamente para a mesma direção. A gente chama isso de heterogeneidade. Então, se eu tenho resultados muito heterogêneos, provavelmente o resultado que eu estou achando ele não é confiável ainda. Eu precisarei de mais estudos para poder aumentar o meu poder de dizer se realmente esse dado que eu estou achando é verdadeiro ou não. Isso a gente vai avaliar pela heterogeneidade e vão existir testes estatísticos, que geralmente é o I², que vai dar essa heterogeneidade. Um I² muito alto, em percentagem, então 70% de heterogeneidade é muito alta. Minha meta-análise já não vai ter uma qualidade suficiente para afirmar de fato que o resultado que eu achei condiz com a verdade científica. Agora, se eu tenho um I² baixinho, de 5%, 2%, quer dizer que meus estudos foram muito homogêneos, ou seja, eu tenho vários estudos em momentos diferentes, em países diferentes, que falam a mesma coisa. Então isso fala mais a favor de que meu resultado seja verdadeiro. E por fim, a gente tem que ter conflito de interesse discriminado nos estudos individuais. Se meus estudos individuais não dizem quais foram os conflitos de interesse do autor que escreveu, não diz quem foi a fonte que agenciou, que financiou o meu estudo, eu posso ter um viés aí, porque meu autor ele pode estar tendenciando a colocar resultados que tendem a falar mais o que ele quer falar ou que a indústria quer que ele fale. Então, depois de toda essa análise, a gente vai ver se minha meta-análise ela foi adequada, foi de metodologia boa, ok, então eu posso utilizar esse resultado na minha prática clínica.
Se minha meta-análise teve muito viés, teve muita variação, muita heterogeneidade, teve viés de publicação, essa não é uma meta-análise que vai responder à pergunta definitivamente. Às vezes, o problema não é da metodologia da meta-análise. Às vezes você vai, faz a meta-análise tudo direitinho, segue o protocolo. A gente tem um protocolo chamado protocolo Prisma, que diz o que é que precisa ou não ter na meta-análise, que é isso que a gente está conversando. Seguiu lá o protocolo Prisma, falou tudo direitinho, mas quando você foi ver o resultado da heterogeneidade do seu resultado foi muito alto. Isso é culpa da meta-análise, dos autores que fizeram a meta-análise? Não necessariamente. Pode ser porque eu tenho estudos que são muito controversos, o tema é muito controverso, e a gente vai precisar de estudos maiores, ensaios clínicos, que consigam ajudar a resolver essa dúvida de forma mais definitiva.